Nosso dom era nas mãos das trevas. Fomos resgatados. Ouvimos a voz do bom pastor. Recebemos graça, recebemos dons. Esse dom está aqui. Glória a Deus. Nós precisamos desenvolver esse dom. Mais do que isso, servimos uns aos outros com esse dom. Seja ele em liderar, que lidere. Seja ele em profetizar, que profetize. Seja ele em exercer ministério, que exerça ministério. Seja ele exortar, que exorte. Que sirvamos uns aos outros. Que possamos desenvolvermos a nossa graça, a nossa graça, uns para com os outros. Há irmãos que têm capacidade extraordinária de liderar e se escondem. Há irmãos que têm a palavra da exortação e não querem exortar. Há irmãos que têm a palavra da profecia e não querem falar. Entenda que você não está deixando de se servir, você está deixando de servir ao corpo. Porque foi para isso que os dons foram dados, para servir ao corpo de Cristo, naquilo que nos for útil. E Paulo deixa bem claro para Timóteo: desenvolva, Timóteo. E Deus está falando para mim e para você hoje: desenvolva. É interno, precisa ser externo. E mais do que isso, precisa ser eterno. Não sei vocês, eu estava falando isso com o André hoje de manhã. Deus entrou com o governo na minha casa. Governo, de governança mesmo, governo. Eu disse, preciso reagir a essa graça. E essa vontade não veio de mim. Quando eu disse, preciso reagir a essa graça, mais do que isso, Senhor, preciso desenvolver esse dom. É como se o governo estivesse dentro da minha casa, visível, palpável. Estava comentando isso com a Thaís ontem. Eu falei: Thaís, você já percebeu esse governo? E ela parou por um segundo e ela falou assim, e ela começou a citar alguns exemplos. Eu falei: isso é governo de Deus dentro da nossa casa. Quando nós falamos, precisamos reagir, e mais do que isso, precisamos desenvolver. Que agora nós servimos ao Rei Todo-Poderoso, que se fez pecado por nós, que se entregou por mim e por você, que derramou graça e amor. Junto de tudo isso, Ele nos deu o Espírito Santo, que é quem administra os dons sobre a minha e sobre a sua vida, da maneira que Ele quiser, e reparte com cada um de nós da maneira que Ele quiser. Embora Paulo nos instrua a procurar os dons, quem administra é o Espírito Santo de Deus. O que determina o tamanho da minha graça é a quantidade
quantidade de sede que eu vou até a fonte. Se eu vou com uma xícara, eu vou tomar uma xícara de graça. Se eu vou com um copo, vou me saciar com um copo de graça. Se eu for com uma garrafa, tomarei uma garrafa de graça. A quantidade de graça que eu vou receber, entenda que eu estou falando de graça como dom, como desenvolvimento de dom. Se eu chegar na fonte com o meu dom e falar assim, eu tenho um dom, eu vou tomar uma xícara desse dom, eu vou desenvolver uma xícara desse dom. Se eu chegar na fonte com um copo e falar para a fonte, enche esse meu copo, que eu vou tomar esse meu copo que o Senhor acabou de encher, esse será o desenvolvimento do meu dom. Agora se eu falar, faz ligação direta, despeja aqui, manda um caminhão pipa, essa é a quantidade de graça que eu vou receber. Talvez o que esteja faltando para nós é chegarmos com sede à fonte. Sede à fonte. E deixa eu te dizer mais. A Bíblia nos conta a parábola dos talentos. Todos lembram? E todos já ministraram diversas vezes, diversas maneiras essa parábola. Mas aquele que não fez nada com talento e enterrou, sofreu as consequências. Talvez o meu e o seu talento esteja enterrado. E nós nos pegamos rodando no mesmo ciclo, nos perguntando: por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo prosperar? Porque aquilo que te foi dado de graça, por alto preço, você enterrou. Eu enterrei. Nós enterramos. E mais do que isso, deixamos de servir o real propósito daquilo que nos foi entregue. Talvez as frases que nós falamos dentro das nossas casas é: eu não me vejo como pastor, eu não me vejo como mestre, eu não me vejo como evangelista, eu não me vejo. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma graça para cada uma dessas coisas. Existe uma graça pastoral, existe uma graça de mestre, existe uma graça de profecia. Sabe aquela frase que muitas vezes nós falamos como jargão, bordão, só pela graça? É só por ela mesmo. Porque se você é pastor, existe uma graça pastoral sobre sua vida. Se eu sou evangelista, existe uma graça pastoral sobre a minha vida, evangelística sobre a minha vida. É isso que nos diferencia. É isso que nos equilibra. É isso que nos faz servirmos uns aos outros. Porque o propósito do ajuntamento não é ficarmos aqui um olhando para o outro, é servirmos uns aos outros. Lembra Pedro, quando Jesus estava lavando os pés daqueles homens, e Pedro fala: não, Senhor. Aí Jesus fala para Pedro: se eu não te lavar os teus pés, não tenho parte contigo. Ele fala: vou derramar a graça toda, me lava todo. Sabe como nós devemos chegar a Cristo? Desse mesmo jeito. A fonte, desse mesmo jeito.
se o Senhor me estabeleceu como pastor, se o Senhor me estabeleceu como evangelista, se essa graça está sobre a minha vida, ela precisa me lavar por inteiro. Eu preciso ir à fonte com o meu baldinho e me lavar por inteiro todos os dias. E mais do que isso, eu preciso desenvolver isso para que eu possa servir aos meus irmãos. Porque outra hora estávamos aí, perdidos no mundo das trevas, mas o Senhor nos resgatou. Eu e você ouvimos a voz do bom pastor. Glória a Deus. Outro dia nós estávamos perdidos debaixo de uma graça natural, que por mais que ela seja natural, ela já é muito. Mas o Senhor tem algo muito maior para mim e para você. E como eu posso acessar isso? Nós precisamos ser reativos. Sabe quando chegamos a um determinado local que está escrito proibida entrada, produtos químicos? A graça é isso. Quando nós entramos nesse lugar proibido, desse produto químico, que ela tem reação ao nosso corpo, quando nós expomos o nosso corpo a esse produto químico, ela reage dentro de nós. E é impossível não notar a mutação, não notar a diferença em nós. Nós precisamos reagirmos a essa graça dessa maneira, como algo reagente dentro de nós. Como eu falei lá no começo, porque muitos foram chamados, e nós todos fomos chamados, porque nós estamos aqui. Mas poucos são os que participam das bodas. Poucos. Aliás, no mesmo capítulo, o Senhor vê o homem sentado à mesa com as vestes que não estão de acordo com as bodas. E ele fala: tire esse homem daqui. Ele não está vestido de acordo. Sabe o que isso significa? Ele não estava com aquela roupa de linho puro, alvo branco como a neve. Ele era o pontinho vermelho na almofada branca. E o Senhor imediatamente fala: tire ele daqui, ele não está de acordo. Se nós não entendermos a graça, nós vamos querer sentarmos à mesa das bodas com as vestes erradas. E aí o Senhor, Ele vai falar: tira aquele homem daquela mesa, tira aquela mulher daquela mesa, não está vestido de acordo. A graça é meu favor imerecido? Amém por isso. Glória a Deus. Louvado seja Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado por nos dar tanto. Mas nos ensina a enxergarmos a graça de uma forma diferente, de uma maneira que nos mostre realmente que Ele é muito maior e Ele é capaz de muito mais. Sabe, as nossas lutas diárias, elas nos despertam sentimentos diversos. E quando nós recorremos ao colo do Pai, talvez a primeira coisa que você suplica e clama é graça e misericórdia. Paulo nos relata na segunda carta aos Coríntios 12,
ele diz: conheci um homem, se fora do corpo ou no corpo eu não sei, mas que visitou o terceiro céu e presenciou coisas inefáveis. E ele narra o texto. E aí ele fala que da parte de Deus é me colocado o espírito das trevas para que me profetei como um espinho na carne. E aí ele reivindica a Deus: Deus, tira de mim esse espinho. O que Deus responde para ele? A minha graça te basta. Sabe o que Deus estava falando para Paulo? Paulo, a minha força capacitadora te capacita a suportar esse espinho. Ela é extraordinária em nossas vidas. Ela tem o poder de nos capacitar e de nos levar a lugares extraordinários. A graça derramada da parte de Jesus Cristo em nossas vidas, administrada pelo Espírito Santo, vivenciada por nós, ela tem o poder de nos levar a lugares extraordinários e a viver experiências extraordinárias. Porque nós estamos aqui hoje é pela graça. E cada um de nós temos uma experiência diferente com Cristo. Cada um de nós fomos privilegiados com um tipo de experiência diferente com Cristo. Eu sei das minhas, vocês sabem das suas. Algumas compartilhamos, outras não. Algumas vivenciamos em unidade do corpo de Cristo, outra trancada dentro da nossa casa. Algumas olhamos e falamos: isso é loucura até para nós mesmos. Mas é justamente essa força, chamada graça, que nos permite vivenciar isso. Porque se não fosse essa graça, ou essa dispensação dessa graça, obtida por nós através do sacrifício de Jesus Cristo, as nossas experiências hoje talvez seria um sacerdote subindo aqui em cima e passando a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, ou um recado de Deus para nós que estivéssemos aí embaixo. Essa graça me permite subir aqui em cima, te permite subir aqui em cima, te permite vivermos um evangelho aberto, liberal, onde eu tenho uma liberdade com os meus irmãos em Cristo de professar a mesma fé e, mais do que isso, compartilhar as loucuras que é o sacrifício de Cristo. Como a Bíblia diz, o escândalo que é o sacrifício de Cristo. E para encerrar, não quero me delongar, nem existe essa palavra, delongar, para vocês entenderem. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos trazer um equilíbrio. Estou procurando as palavras.
trazer um equilíbrio. E esse equilíbrio ele precisa estar atuante dentro de nós. Jesus Cristo quer nos trazer a lembrança o que é realmente servirmos uns aos outros. Mais do que isso, Jesus Cristo quer nos trazer a lembrança o que Ele deixou para a sua igreja. Jesus Cristo Ele quer que nós adentramos a uma profundidade onde poucos irão compreender. Ele quer nos levantar a vivermos o real propósito do equilíbrio da Igreja de Cristo. E quando eu falo em equilíbrio, eu falo de ministérios de dons. Um dia eu ouvi dois irmãos entrando por aquela porta. O Espírito Santo me deu um recado para falar com eles. E eu negligenciei isso. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Acabou o culto de quinta-feira, esses irmãos foram embora. Eu ia embora no meu carro. O Senhor me deu uma ordem. Foi poucas as vezes que eu senti tamanho tremor e temor tão impactante dentro de mim naquele dia. O que eu te mandar falar, fale. Talvez o que estou passando aqui já não seja mais novidade para o nosso pastor. Mas o Senhor precisa estabelecer governo. Governo sobre nós. E esse governo ele é de uma maneira bem simples e bem objetiva. Nós não podemos sermos uma igreja de um pastor, apenas um pastor, que tem uma graça pastoral. Nós devemos sermos uma igreja que atua numa graça pastoral, numa graça profética, numa graça de ensino, numa graça evangelística e de uma graça apostólica. Glória a Deus. Isso é governo. Glória a Deus. Para que um se sobressaia do outro? Não. Para que um sirva ao outro. Dentro dos 9 dons que eu acabei de falar aqui, que são outros e existe mais, porque quando fala de dons de cura, são vários dons de cura. É para que equipe esse governo? E a minha missão e a sua missão aqui, a partir de hoje, eu estou falando debaixo de uma autoridade celestial. É
que eu e você desenvolvamos aquilo que nos foi dado. Glória a Deus. Que eu e você possamos desenvolver aquilo que nos foi dado. Eu vou mais além. Se você ainda tem alguma dúvida do seu dom ou da sua graça ministerial, chegue em casa, converse com o papai e pergunte para ele aonde você se encaixa dentro desse governo. Porque não é mais tempo de darmos desculpa de que eu não sei para onde eu vou. Se a sua graça é servir, sirva. Se a sua graça é liderar, lidere. Se a sua graça é pastoral, pastoreie. Se a sua graça é profética, profetize. Seja ela qual for. Mas entenda o que eu estou te falando hoje. Não há mais tempo de nós nos pegarmos com dúvida da direção que nós devemos tomar. Quando eu disse ok com o Senhor, governo se estabeleceu. E você deve estar pensando no governo como suprir necessidades financeiras. Não. Eu falo de governo espiritual. As demais coisas é bônus. Tem um amigo meu que ele diversas vezes vai em casa e fala mas eu te vejo assim. E muitas vezes eu falava para ele: eu não quero que você me veja, eu quero que Deus me veja. E ele dizia: você já deu o seu primeiro passo? E eu falava para ele: enquanto o nosso pastor não estipular, não determinar, não podemos andar. Mas um dia, eu e minha esposa sentamos à mesa, um lugar maravilhoso onde eu gosto de estar. E eu disse: o que você acha? Ela disse: seja feita a vontade de Deus na minha e na sua vida. E ela me disse: se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Se formos juntos, vamos equipar. Eu falei: com base nessa tua palavra, a partir de hoje, não desnudamos mais o corpo de Cristo. Se estabeleceu e o governo vai se estabelecer. Eu falo isso debaixo de uma autoridade celestial. Não falo aqui do meu coração. Por favor, igreja, entenda o que eu estou passando aqui hoje.
Outra hora, um amigo foi na minha casa também, e sentamos à mesa, e eu disse para esse meu amigo, eu vou finalizar. Você lembra aquele dia que estávamos assim, na chácara, e o Senhor despejou uma porção extraordinária sobre as nossas vidas? E pelas críticas e pela nossa imaturidade, por não entendermos o processo do ensinamento, nós nos retraímos. E ele disse sim. Eu disse mais, isso passou a ser apenas uma visitação em nossas vidas. E ele disse, verdade. Fomos contaminados pelo medo. Verdade. Fomos vencidos pela nossa incredulidade. Verdade. Mais do que isso, fomos vencidos pela nossa falta de fé. E aí eu disse a ele, expus algo na mesa e disse, está comigo? Podemos empurrar essa pessoa? Nem que seja no chute. Ele disse, para mim não tem novidade nenhuma. E ele foi embora. E no sono da madrugada, algo veio no meu espírito de uma maneira incontrolável. Se vocês se disporem a vivenciar novamente aquela porção despejada sobre a vida de vocês, eu vou derramar um pouquinho mais.